Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu gostaria de trazer uma breve palavra nessa noite de domingo, que está lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 até o versículo 49, onde Jesus Cristo está falando com os seus discípulos e ele diz o seguinte: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Jesus está falando aqui sobre dois tipos de pessoas. E essas duas pessoas construíram uma casa. E ele compara com a nossa vida isso. Na nossa vida, nós construímos a nossa vida com alicerce ou sem o alicerce, como Jesus nos ensinou neste texto. Aqueles que constroem a sua vida baseado em Cristo, que é a rocha. Aqueles que constroem a sua existência firmados na fé e obedecendo às palavras de Cristo. São aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha. E quando vêm os tempos ruins, quando vem o vento, a tempestade, as torrentes de água, essa casa ela permanece em pé. E pelo contrário, aqueles homens que levam a sua vida na brincadeira, que levam a sua vida longe de Jesus, que levam a sua vida longe do verdadeiro sentido, da verdadeira fé em Cristo, são aqueles que constroem a sua casa sem nenhum tipo de alicerce. A Bíblia fala, Jesus nos diz que quando vêm os ventos, vem a tempestade, vem as torrentes de água, como diz nesse texto, essa casa cai e a sua ruína é grande. Nós estamos vivendo em um tempo onde a tempestade está vindo para todos. É raro acontecer isso, como está acontecendo essa epidemia que nós vemos correr o mundo, onde o mundo inteiro está sendo afetado, seja de forma mais grave, ou seja, tendo a enfermidade no seu corpo, principalmente aquelas pessoas que são do grupo de risco. Mas não só a parte da saúde, como também muito se fala da economia mundial, da economia do Brasil, da economia das nossas cidades. E nesse momento essa é a tempestade que está vindo sobre todos nós. Mas nem sempre é assim. Às vezes a tempestade não vem para todos. Às vezes a tempestade é um período da sua vida que você passa. E eu creio que você que está me ouvindo essa noite já passou ou está passando agora, com tudo isso que está acontecendo, por uma grande tempestade. Talvez você já passou em sua vida sobre problemas financeiros, sobre falta de dinheiro, sobre desemprego, falta de trabalho. É uma tempestade que vem sobre nós. Talvez você tenha passado por momentos de enfermidade sérios, graves, talvez seu, da sua família, dentro da sua casa. Talvez até mesmo você tenha passado em sua vida por algumas perdas familiares, por morte. Talvez você tenha passado por quebras de relacionamento, um casamento destruído, uma família destruída. São tempestades que muitos passam em sua vida. E aí eu te pergunto, onde você tem construído a sua casa? Onde você tem firmado a sua vida? Você tem firmado a sua vida em Jesus? Você tem praticado as palavras de Jesus pela fé que você tem nele? Ou você simplesmente vive uma vida de mentiras, uma vida onde na verdade Jesus só faz parte do seu exterior, mas lá dentro a sua prática de vida em Cristo ela não existe, ou a sua força, o seu alicerce estão em outras coisas. Muitas pessoas infelizmente colocam seus alicerces no dinheiro, no poder, na sua própria força, talvez até mesmo na sua saúde, no seu vigor, na sua juventude, na sua beleza. Onde você tem construído a sua vida? Jesus nos chama a construirmos a nossa vida na rocha, que é Ele, Jesus. Jesus nos chama a construir sobre a rocha.
para que quando venham os ventos e as tempestades, nós possamos permanecer inabaláveis e firmes. É nesses momentos, irmãos, de tempestade, de dificuldade, onde eu creio que Deus separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres, aqueles que realmente estão firmados em Jesus. E eu repito, aonde está firmada a sua vida? Você tem crido em Jesus? Você tem permanecido fiel a Ele? Tem obedecido e feito aquilo que Jesus nos manda fazer em sua palavra? Você tem amado Jesus de todo o teu coração? O meu desejo é que você esteja passando por este momento com a sua fé mais firme, mais forte, confiando que Jesus é aquele que te protege, que Jesus é aquele que te ama, que Jesus é aquele onde você pode depositar toda a sua confiança. E nesse momento você está sentindo a presença dele, segurando em suas mãos, dando ânimo, dando força, sabendo que a tempestade ela vem para todos em algum momento da vida. Mas aqueles que estão em Jesus são aqueles que permanecem firmes e inabaláveis. Mas talvez você está me ouvindo essa noite e está construindo ou construiu a sua casa sem um alicerce em Jesus. Talvez você esteja abalado, você esteja angustiado, você esteja doente da alma, das emoções. Mas eu te digo que essa noite pode ser o momento em você mudar de verdade a sua vida. Jesus, ele te dá essa noite a oportunidade de você realmente voltar para ele se você está longe, de você entregar totalmente a sua vida, a sua confiança nele. E a partir de agora construir uma vida firmada em Jesus, uma vida sobre a rocha. Que você possa realmente ter essa esperança em Jesus. Que você possa ter essa confiança em Jesus. E que essa noite Deus possa tocar o teu coração e falar contigo, que o Espírito Santo neste momento possa falar ao teu coração, falar contigo e te mostrar o caminho que você está andando. E se você já está em Jesus, se você está firmado nele, continue crendo, continue confiando que essa tempestade ela vai passar e a sua casa ela permanecerá de pé, porque você firmou ela na rocha. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque nós podemos ter a confiança em Jesus. Nós podemos construir a nossa vida em Jesus. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que estão essa noite, Senhor, com a confiança total em Ti, sabendo que nos momentos de dificuldade o Senhor está ao lado dessas pessoas, ao lado de cada um de nós, Deus, com a Tua destra fiel, com a Tua mão nos segurando e sabendo que essa tempestade, quando passar, nós poderemos celebrar ao Teu nome, Te adorar e dizer que o Senhor nos manteve em pé, firmes, sem destruição na nossa casa, sem destruição na nossa vida. Nada, Deus, pode abalar a nossa fé quando estamos firmados realmente em Jesus. Obrigado por isso, Deus. Pai, a minha oração é que os irmãos, que as pessoas dessa igreja, Senhor, que as pessoas que, ó Deus, estão ouvindo essa palavra essa noite, possam realmente confiar em Ti. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai. Permanecemos firmes e inabaláveis na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém. Deus abençoe a Tua vida. Graça e paz do Senhor Jesus, amada igreja, amados irmãos e irmãs em Cristo, amigos e amigas que o Senhor tem nos dado. Nós, nessa noite, estamos alegres porque o Senhor é quem nos oportuniza estar juntos para celebrarmos culto ao Senhor, para engrandecermos o nome de Deus. E nós também teremos um momento especial, que é o momento da ceia do Senhor, esse momento que faz diferença na vida cristã, na vida dos filhos de Deus, por causa daquilo que Deus realizou por intermédio do seu Filho Jesus. Quero ler 2 versículos da Palavra de Deus que estão no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículos 17 e 18, que diz: Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos,
para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essa palavra sofrimento, angústia, dificuldade, crise, ela tem estado na consciência das pessoas nesses dias em que nós vivemos, porque tem se abatido sobre a humanidade essa dificuldade que nós estamos vivendo nos últimos dias com relação a essa pandemia, essa enfermidade, essa questão do vírus. Mas os sofrimentos que dizem respeito aos filhos de Deus não dizem respeito só às coisas naturais, às coisas físicas. Não era incomum, já nos dias de Jesus, que os filhos de Deus passassem por dificuldades. Nós viemos de um tempo onde o Filho de Deus, ele passava por muitas aflições e era como se o sofrimento fosse algo a ser buscado, algo a ser ansiado, desejado, e que o sofrimento era algo que te daria acesso à eternidade, acesso à presença de Deus. E esse era um extremo. E foi-se para outro extremo, onde se diz, não, o sofrimento é tudo aquilo que você precisa correr. Porque o que Deus tem, já que você é filho do rei, é prosperidade, é só bênção, é só vitória, um triunfalismo barato. E então nós vamos para um outro lado, onde todo tipo de sofrimento e dificuldade é rejeitada, e todo sofrimento sempre vem do inimigo, que quer atrapalhar, que quer impedir a sua felicidade. O que nós vemos no nosso país hoje, e nós encontramos isso no nosso dia a dia bem corriqueiro, é que nós vivemos num tempo onde se busca a todo custo o prazer e minimizar as dificuldades, se busca o conforto. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus foi alguém que expressou na sua vida o sofrimento. A ressurreição só é possível porque antes dela houve um sofrimento lá no Calvário, onde Jesus passou. Então, o próprio Senhor Jesus, quando está ali para celebrar a ceia com seus discípulos, ele diz que ele desejava ter esse momento de comunhão da ceia antes de passar pelo sofrimento. E ele pergunta, já ressuscitado, aos seus discípulos na estrada do caminho de Emaús, ele diz, vocês não sabiam de que o Cristo deveria sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Então Jesus, ele no seu ministério, diz de que o sofrimento é um antepasso, um antegozo da glória. Então Jesus não fugiu do sofrimento, Jesus correu para ele quando ele se dirigiu resolutamente a Jerusalém e a cruz. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o autor aos Hebreus diz que Jesus Cristo, ele foi aperfeiçoado, ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Nós vemos também que o próprio apóstolo Pedro, que negou Jesus no alto do seu sofrimento, ele escreveu o seguinte: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Então, talvez hoje nós podemos dizer o seguinte: já Cristo sofreu no meu lugar, então eu não preciso sofrer. Ora, o sofrimento que Cristo sofreu por nós foi o sofrimento da separação de Deus, o peso e a dor do pecado. Mas Jesus, em momento algum, excluiu da vida cristã as dificuldades, os reveses, as notícias ruins, os dias maus. Pois ele disse, vocês estão no mundo, embora vocês não sejam do mundo, vocês estão no mundo. E no mundo em que nós vivemos, o mal, o sofrimento, a dificuldade existe. Agora o que nós vemos é de que esse sofrimento atual, essa dificuldade atual, jamais pode ser comparado com a glória que é revelada em Deus.
Porque quando a Bíblia fala dos sofrimentos atuais, ela diz que eles são leves e são momentâneos. Mas quando fala da glória de Deus, diz que a glória de Deus é eterna e ela pesa mais do que qualquer dificuldade que venhamos a passar aqui. Quando o apóstolo Paulo foi chamado por Deus, ele mesmo então recebeu essa palavra da parte de Deus: eu mostrarei a você o quanto importa sofrer pelo meu nome. E quando ele convocou Timóteo a estar firme nos caminhos de Deus, ele mesmo disse para Timóteo: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Uma vida a serviço do Rei não exclui o sofrimento. É um convite a suportar as dificuldades. E ele escreve em Atos capítulo de número 20: só eu sei que em todas as cidades o Espírito Santo, veja bem, o apóstolo Paulo diz que é o próprio Espírito quem lhe avisa acerca das situações difíceis. Quando diz que o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então, não era o inimigo quem estava avisando Paulo, embora não fosse o Espírito Santo quem promovesse esse sofrimento, mas o apóstolo Paulo reconhece que o próprio Espírito Santo traria consolo diante dessa dificuldade. E nós sabemos que Paulo foi à prisão, nós sabemos que Paulo foi perseguido muitas e muitas vezes. Qual dos discípulos do Senhor Jesus não passou por dificuldades nos dias que se seguiram quando Jesus subiu ao céu? Todos passaram por dificuldades. Quando o Espírito Santo fala lá para João acerca das cartas que devem ser escritas, o próprio Senhor Jesus, ele então na carta a Éfeso ele diz: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. E isso era um elogio. O próprio Senhor Jesus está reconhecendo de que a postura da igreja, dos cristãos de Éfeso, diante da dificuldade, estava demonstrando que a fé deles era uma fé viva, era um ponto positivo dessa igreja. E quando o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, versículo 29, ele diz: pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Quantos de nós já cremos no Senhor Jesus, cremos na palavra da sua salvação, mas o apóstolo Paulo escreve de que é um privilégio também sofrer por causa de Cristo. Qual foi a atitude dos cristãos depois de serem presos pelos líderes religiosos nos primeiros dias depois de Pentecostes, quando eles foram ameaçados e foi-lhes dito que não deveriam mais falar no nome de Deus, não deveriam mais anunciar Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos? Eles então foram açoitados porque disseram: é preferível obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E quando eles então foram açoitados, eles louvaram a Deus pelo privilégio de sofrerem por causa do nome de Jesus. O sofrimento não deve ser buscado. Por outro lado, quando diante de uma postura cristã, diante de uma vivência sadia do Evangelho de Jesus Cristo, diante do anúncio da sua palavra, diante de uma vida piedosa e santa no Evangelho que nós temos recebido, isso em algum momento nos proporcionar alguma dificuldade, algum sofrimento, alguma luta, então isso é motivo de glória, uma glória eterna que está preparada para nós. O sofrimento, ele é atual, a glória é futura. O sofrimento é momentâneo, a glória é eterna. O sofrimento é leve e a glória pesa mais do que todas as dificuldades. Receba essa palavra em nome de Jesus.
Nós lemos na carta de 1 Coríntios a orientação do apóstolo Paulo no que diz respeito à ceia do Senhor. A ceia do Senhor é esse momento do sofrimento de Jesus. Sofrimento esse que antecipava a sua glória, que antecipava a ressurreição. Ele escreve o seguinte, 1 Coríntios, capítulo de número 11. Você já pode deixar preparado aí na sua casa o suco e o pão, e logo em seguida nós vamos participar da ceia. Ele escreve o seguinte: porque eu recebi do Senhor Jesus o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Até aqui. Então nós somos instruídos pelo próprio Senhor Jesus a participarmos da mesa da bênção, a mesa onde Ele mesmo, com o seu próprio corpo, com o seu próprio sangue, tipifica o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No momento em que Jesus estava repassando aos seus discípulos a ceia do Senhor, Ele o fez no contexto da Páscoa judaica, da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Assim como o povo estava sendo livre da escravidão do Egito, do poder do faraó, assim eu e você, pela fé em Jesus, nós somos libertos do pecado e da escravidão que o próprio Satanás tem amarrado à nossa vida. Nós somos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Nesse momento, pegue o pão, pegue o suco e nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse simbolismo tão especial que fala da morte e da ressurreição de Jesus, que fala do corpo e do sangue de Jesus entregue completamente. A Bíblia diz que Ele sofreu uma vez por todas para pagar os pecados passados, presentes e futuros, para que eu e você estivéssemos com paz eterna e Deus pudesse ser chamado por nós de nosso Pai, nosso amado Pai Celestial. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque isso que para nós hoje é motivo de alegria e de vitória, foi pago por ninguém mais e ninguém menos do que o perfeito Filho de Deus, um cordeiro sem mancha e sem defeito, que se ofereceu, sacrificado desde a fundação do mundo, pelos pecados de toda a humanidade. E nesse tempo em que nós vivemos, nós oramos, Senhor, para que a verdade da obra de Cristo na cruz, Senhor, possa nos alcançar de maneira tão poderosa, tão viva e tão impactante, Senhor, para que nós sejamos desafiados a uma vida de intensidade, de profundidade, de sinceridade nos teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, se alguém está fraco, seja fortalecido pelo Senhor. Se alguém, Senhor, está preso numa situação, seja livre em nome de Cristo. Se alguém está enfermo, seja curado. Se alguém está opresso, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, todo pensamento, toda situação que o espírito maligno está provocando, agora em nome de Jesus, na autoridade de Cristo, venha completa libertação. E nós fazemos agora, em memória do Senhor Jesus, agradecendo, Filho querido, Senhor Jesus amado, por tua obra lá de sofrimento, de dor, que redundou em
tão perfeita salvação para nós. É neste nome santo que nós oramos, Papai querido, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Senhor. Glória a Deus. Nesse momento, pegue então o pão. O próprio Senhor Jesus disse que nós deveríamos participar do pão, lembrando que é o corpo dele, que foi oferecido pelos nossos pecados. Vamos participar agora, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Vamos participar agora do suco de uva, o sangue de Cristo, que foi derramado completamente. No sangue está a vida. E a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então foi pelo sangue de Cristo Jesus que eu e você fomos perdoados. Vamos participar em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor Jesus sofreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele sofreu a separação de Deus para que nós fôssemos aproximados do Pai. Senhor, e que nada nem ninguém, Senhor, debaixo dessa autoridade de Jesus, possa nos separar daquilo que o Senhor tem sonhado para cada um de nós. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Que você possa ainda ouvir esse louvor que vai ser tocado, que você possa louvar junto, cantar junto, e que você possa ter a certeza de que o amor de Deus está sendo derramado sobre a sua vida. Amados irmãos, algumas considerações. Crises, elas podem manifestar o melhor de nós ou o pior de nós. Nós temos sido incentivados pela palavra de Deus a tomarmos posições de fé, termos atitudes que revelam a coragem que vem da parte de Deus. E nesse tempo, que não seja um estar confortável na nossa casa, ainda que é o que se deve fazer por orientação das autoridades, mas que venhamos a compreender de que há uma responsabilidade que nos está imposta, de nos apresentarmos diante do Senhor em oração, em jejum, em clamor, em leitura da palavra, para que a vontade dele avance. E que ainda que tenhamos passado por essa dificuldade, a nossa própria vida tenha passado por uma alteração, tenhamos crescido na fé, tenhamos evoluído, desenvolvido a salvação de Deus em nossa vida. Nesse sentido, nós temos tido relógio de oração nas sextas-feiras, mas também de forma diária. Procure participar. Quando compartilhamos a palavra de Deus, procure se envolver, procure também se comunicar com os irmãos da igreja, porque é tão necessária a comunicação, a conversa, o compartilhar aquilo que Deus tem lhe falado, talvez seja aquilo que também vai edificar a vida do seu irmão, da sua irmã. Então compartilhe naquilo que lhe é solicitado, prontifique-se, disponha-se e creia que Deus vai usar a sua vida. Nós vamos estar programando para a semana, o final de semana, mais especificamente no sábado, dia 11 de abril, a partir das 17h30, para estarmos ali no espaço da Vila Sérgio Berti. Então você pode vir com o seu carro, com a sua família dentro do carro, trazer máscaras e vamos colocar ali um som para termos um tempo de louvor, de clamor, juntos ali como igreja. Será um tempo especial. Procure se envolver, procure participar. Embora você e eu estejamos limitados por algumas condições que nos estão impostas, não deixemos o medo nos amarrar e nos prender. Estejamos
sempre dispostos para que o Senhor esteja agindo através de nós e abençoando vidas. Nós também temos a questão dos alimentos. Se você puder contribuir, contribua. Se você souber de alguém que está em necessidade também, então esteja avisando. O casal, o Lucas e a Dani, também se dispuseram a nos auxiliar nesse aspecto. Então são questões muito importantes para que saiamos desse tempo fortalecidos no Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.